Estamos dando início a mais uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente. Nós gostaríamos de justificar a presente audiência. Foi uma solicitação de alunos, professores de várias instituições e do Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. Nós gostaríamos de, inicialmente, convidar para compor a mesa o professor Márcio Bernardino da Silva, professor de Biologia da UFPB, que já se encontra aqui conosco. É uma alegria, um prazer de recebê-lo. Viviane Maitê, representando o Comitê Nacional em Defesa da Floresta e representando a secretária de Meio Ambiente, Lígia Tavares. Vivian. É isso. Tudo bom, Vivian? Tudo bem. Tudo bem. Maria do Livramento Alves, aluna de Gestão Ambiental da Unopar. E Lígia Vieira, representando o Centro Acadêmico de Biologia da UFPB. Como nós falamos anteriormente, a proposta foi para nós discutirmos as mudanças do Código Florestal e o projeto, que é um projeto que está tramitando no Senado Federal, solicitado por essas entidades que compõem a defesa do meio ambiente, e em especial o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e de Desenvolvimento Sustentável. Nós gostaríamos de registrar as instituições, a Unopar, a UEPB e a UFPB aqui presentes. Também alunos do curso de Biologia, Jornalismo, Geografia e Gestão Ambiental e Prodema. Nós gostaríamos de saudar a todos e, dando início à presente reunião da Comissão de Meio Ambiente, nós vamos iniciar dando palavra aos representantes aqui da mesa. Inicialmente, convidar Vivian Maitê, representando o Comitê Nacional em Defesa da Floresta e representando a secretária de Meio Ambiente. Ela irá dispor de 10 minutos, ou menos, ou 10 minutos, pode usar a tribuna ou aqui mesmo. Pois não. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por terem vindo, por terem disponibilizado uma parte do tempo para estar aqui discutindo essas propostas de mudanças do Código Florestal. Muita gente desconhece quais são essas propostas e, principalmente, o que elas vão interferir no nosso cotidiano enquanto habitantes de João Pessoa. Então, a proposta de trazer essa audiência aqui para a Câmara, que é uma casa que discute todos os aspectos do nosso município, é justamente a gente poder perceber e entender quais são o que pode acontecer, quais são as propostas e quais são as consequências positivas e negativas das mudanças do Código Florestal no nosso cotidiano em João Pessoa. Então, a minha fala é breve, eu vou deixar que o professor Márcio, na verdade, explane bem o assunto, porque não é um assunto fácil, e muita gente acaba não entendendo exatamente o que pode acontecer e que tipo de influência vai ter na sua vida enquanto cidadão, enquanto habitante de uma cidade que depende da natureza para se alimentar, para beber água, para fazer suas atividades. E então a proposta da gente é, na verdade, explanar o assunto. Esse é o Comitê Brasil em Defesa das Florestas, se uniu depois que esse projeto passou pela Câmara dos Deputados lá em Brasília e resolveu unir forças em todos os estados do Brasil para mostrar e discutir o assunto, porque muita gente acaba nem sabendo e acaba achando que não tem uma relação direta com a temática. E, na verdade, a gente está sempre envolvido. O meio ambiente é uma questão holística, abrange todas as nossas atividades, o nosso dia a dia, e a gente, às vezes, se mantém um pouco distante da discussão justamente por não compreender. Então, o objetivo dessa sessão, aqui junto ao vereador Tavinho, que gentilmente nos cedeu o espaço, que eu gostaria de agradecer,
é a gente conseguir entender o que é, quais são as mudanças, o que elas vão acontecer, para a gente também explicar para as pessoas, porque a questão ambiental é uma questão de educação diária de formiguinha. A gente vai todo dia explicando algumas coisas pequenas e simples para as pessoas, que através de mudanças de atitudes ou de uma nova postura, a gente consegue ir melhorando as nossas atitudes para conseguir ter um reflexo no grande, né, no cotidiano, na vida em geral. Então, eu agradeço muito a todos que puderam vir e que possam, de fato, levar a mensagem, explicar para as pessoas e simplificar a linguagem mesmo do que a gente está falando. Teve uma pessoa, uma diretora, que é lá do Ministério do Meio Ambiente, que estava num evento e fez uma fala que eu achei muito interessante, quando foi no dia seguinte à aprovação desse código na Câmara dos Deputados. E ela disse o seguinte: a gente deve estar errando muito para que as pessoas não conseguem entender quais são as consequências de mudanças, não só numa legislação, mas também em vários aspectos no Brasil, que é um país imenso e cheio de riquezas naturais, que todo mundo está olhando para ele. Então, ela falou, olha, a gente deve estar com algum problema de linguagem mesmo, das pessoas não entenderem o simples que a gente está querendo explicar, porque o meio ambiente tem termos muito específicos e algumas coisas que são difíceis de entender. E o Código Florestal é uma delas. Então, o objetivo é esse. Vamos lá escutar o professor Márcio, que ele vai saber explicar melhor sobre tudo. Obrigada. Pois não, eu agradeço a Vivian Maitê e gostaria de justificar as ausências do vereador Jorge Camilo, que se encontra na Alemanha numa feira internacional de alimentos, representando esta casa. E também da professora Cristine Crispim, doutora Cristina Crispim, professora da UFPB, que ela é o seguinte e-mail. Seu Otávio, entende que as coisas não correm sempre como planejado e não depende de quem a organiza. Não se preocupe com isso. Infelizmente, não poderei ir na segunda, porque é o dia que tenho aula de manhã e de tarde, e por conta de ter organizado e participado do seminário integrado do Prodema, esta semana já faltei às aulas, não podendo me ausentar de novo. Pelo que peço imensas desculpas, mas os alunos estão providenciando outro professor para esse fim. De qualquer maneira, coloco à vossa disposição para qualquer outro evento ou necessidade de minha pessoa envolvendo os assuntos do âmbito ecológico. Cumprimento, Cristina. Feito o registro, nós gostaríamos também de colocar para os alunos telespectadores que, na verdade, dando continuidade aqui, nós vamos ouvir, na sequência, Maria do Livramento Alves, que é aluna de Gestão Ambiental. Mas antes eu gostaria de colocar alguns pontos aqui, pontos polêmicos do Código Florestal, que primeiro o ponto de discussão de respeito à recomposição da reserva legal, a área que toda propriedade rural precisa ter de preservação de mata nativa, ela varia de 20% a 80% da área total, dependendo da região do país. Um dos pontos, obviamente que os que estão aqui são mais especializados na questão e poderão discorrer melhor, entre outros, sobre a quantidade de vegetação nativa, modos fiscais, propriedades agrícolas, enfim, nós vamos ter toda essa discussão aqui. Portanto, passo a palavra, então, a Maria do Livramento, aluna de Gestão Ambiental da Unopar, que poderá fazer uso da palavra ou lá do... Todos os participantes da tribuna, que todos estão reunidos no mesmo objetivo, né, de defender o nosso planeta, porque Código Florestal significa planeta, significa oxigênio, significa viver bem. Então, na luta é exatamente isso, para viver bem. Nós temos um artigo, que é o mais polêmico do novo Código Florestal, que é 164. Né? Em seu inciso 60, está questionando exatamente sobre a questão de mata ciliar. Nós sabemos que a mata ciliar ela faz parte do pulmão do nosso universo. E a diminuição dessas matas ciliar, que praticamente nós não temos mais mata ciliar por conta da evolução industrial do nosso país e do mundo. Então, dependendo da largura do rio, nós temos 30 metros de preservação das margens do rio. E com o novo código, esse 30 metros diminui para 15 metros. Então, veja só,
se já não temos, porque a lei do Código Florestal, ela obriga, a lei do meio ambiente, ela obriga que você viva com mata ciliar. Infelizmente, a evolução industrial não permite isso. É uma luta constante sobre a questão de mata ciliar. E os nossos rios estão totalmente assoreados por conta de mata ciliar. Nós não temos a sustentabilidade das margens do rio por conta dessas matas. O assunto é muito sério, porque está tendo a diminuição das nascentes dos rios, né? Sem a mata ciliar, nós não temos a proteção de uma qualidade de água para o nosso sobrevivermos. A questão da biosfera, da questão da fauna, flora, mexe com todo o sistema do eco. E isto aí nos desfavorece como questão humana, né? Então, se nós não brigamos, lutamos por uma questão favorável agora, para que podemos ter o nosso replantio de mata ciliar privado, conservado, os nossos rios com mais uma sustentabilidade, basta só os esgotos que são despejados neles, as questões químicas industriais que são despejadas nos nossos rios, e cadê a água potável, cadê o peixe para o homem pescar e se alimentar? Isso está morrendo a cada dia. Aqui, o nosso rio Jaguaribe, um dos maiores da nossa região aqui de João Pessoa, ele está simplesmente um rio morto. Várias nascentes, a nascente dele foi sobreterrada. E cadê? Não tem mata ciliar no rio Jaguaribe, porque a questão do desequilíbrio, da evolução a cada momento, a falta de infraestrutura, tirou esse privilégio de nós termos e contemplarmos uma mata ciliar, que significa termos oxigênio para respirar. Então, a minha fala é essa. Deixo aqui o alerta para todos que estão presentes nesta mesa e a observação que nós podemos lutar cada dia mais abaixo-assinado para reverter esse quadro, porque, diante do artigo 164, daqui no ano de 2020, o desmatamento vai aumentar para 47%. Então, isso é muito sério. E as margens do rio vai ser diminuído de 30, dependendo da largura dele, que tem até de 50 metros, vai diminuir para 15. Então, veja só, se nós não conseguimos preservar 30 metros à margem do rio, imagina 15. Como é que vamos ter um pensamento adequado para isso? Como vamos educar os nossos filhos e dizer tudo que aquilo era uma pequena fantasia e está ali no papel, num livro de geografia, num livro de arte, de ecologia, que um dia existiu mata ciliar no mundo. Então, fica o pensamento para a abertura de novas palestras sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Nós gostaríamos de agradecer a participação de Maria do Livramento, aluna de Gestão Ambiental, e iremos passar a palavra agora para Lígia Vieira, também dispõe de 10 minutos, representando o Centro Acadêmico de Biologia da UFPB. Ele vai abrir lá, pode ir. Boa tarde a todos e a todas, né? Quero dizer que eu me sinto muito feliz, né, dessa casa ter abrido um espaço para a gente debater esse tema, né, que é o Código Florestal, tão importante, principalmente que tem estudantes de biologia aqui, né? Então, só para dizer, né, que esse tema ele não é relevante apenas às pessoas que moram no campo rural, né, que no entendimento de algumas pessoas são apenas estas pessoas que lidam diretamente com a natureza. Não, né? A gente está aqui numa cidade, num centro urbano, também sofre muita influência sobre ela, visto que uma mata próxima a uma cidade, ao redor dela, pode promover equilíbrio para esse centro urbano. A mata ciliar, como a Livramento acabou de falar muito bem, pode proteger as nossas nascentes de água que abastecem a cidade e tal.
oferecer sombreamento. Então, eu acho muito importante que esse tema esteja sendo debatido aqui e agora. Obrigada. Bom, nós gostaríamos de agradecer a Lígia. E, antes de passar a palavra para o professor Márcio, nós temos um vídeo que será exibido para nós passarmos, então, a palavra ao professor Márcio Bernardino. E depois nós vamos abrir para Bianca Nóbrega, que é bióloga, Thaísa Barros, que é bióloga, e Ravi Caju, aluno de Biologia da UFPB, que estão inscritos. Portanto, vamos passar o vídeo. Já está no ponto aí, Jeová? Não, ele vai falar primeiramente. Vou passar o vídeo e em seguida o professor Márcio. Tá? O Código Florestal Brasileiro está passando por revisões que alteram seu conteúdo e facilitam o desmatamento. A votação destas mudanças acontece em breve no Congresso Nacional. Faça parte desta corrente que une movimentos sociais, organizações ambientais e entidades científicas contra estas alterações propostas. E sabe por quê? O atual Código Florestal Brasileiro protege áreas naturais que sustentam a vida e a economia do país. São as florestas e outros ecossistemas que nos garantem água, proteção do solo e manutenção da biodiversidade. O Código também protege áreas frágeis como beiras de rios, topos de morro e encostas íngremes, que são conhecidas como áreas de preservação permanente, APPs. Na lei atual, estas áreas estão bem definidas e não podem ser ocupadas. Com as alterações, seriam reduzidas e as ocupações ilegais seriam mantidas. Com menos floresta, por exemplo, o risco de erosão, desmoronamentos e enchentes aumentaria, tanto na área urbana quanto na rural. O Código Florestal também estabelece a reserva legal, que é uma área de mata nativa, que deve ser conservada dentro de uma propriedade rural. Hoje, todas as propriedades têm que manter a reserva legal. E se ela tiver sido desmatada ilegalmente no passado, tem que ser recomposta ou compensada. A proposta de alteração prevê que as propriedades pequenas não precisariam manter a reserva legal. Na prática, isso acabaria abrindo uma brecha na lei. Propriedades médias e grandes poderiam ser divididas no papel, sendo dispensadas de ter qualquer área protegida. Entendeu o tamanho do problema? O Brasil entrará na contramão da história. Se todas as alterações forem aprovadas, o país poderá gerar até 13 vezes mais gases do efeito estufa do que emitiu em 2007, contribuindo ainda mais para o aquecimento global. Só com a redução das matas nas margens dos rios, será perdida uma área equivalente a 2 milhões de campos de futebol de florestas. Com tanta redução, a perda de biodiversidade é certa. Haverá prejuízos à qualidade da água e à fertilidade do solo. Além disso, com a ocupação de áreas de risco, enchentes e deslizamentos ficariam ainda mais frequentes. Se aprovadas, as alterações no Código Florestal Brasileiro ameaçariam o meio ambiente e o bem-estar da sociedade. Procure o político em quem votou e se manifeste contra essas mudanças. Acesse nosso site www.sosflorestas.com.br. Informe-se e assine o manifesto que será enviado aos parlamentares. Bom, dando sequência e todos compreenderam a mensagem exibida pelos vídeos, e na responsabilidade de todos nós, não só como político, mas como cidadão, da importância de nós nos engajarmos para que o Código Florestal venha, na verdade, atender a necessidade do nosso país, do nosso povo, porque nenhum país do mundo tem esse privilégio que o Brasil tem, de ter a maior quantidade de água potável através do Rio Amazonas,
também da nossa floresta amazônica, e por esta razão nós temos que pensar nas futuras gerações, nos engajando nesta luta. Com a palavra, portanto, o professor pode usar a tribuna, se o professor quiser ficar mais à vontade ali, aí mesmo, então fica à vontade. Professor Márcio Bernardino, professor de Biologia da UFPB. Boa tarde a todas e todos que vieram à audiência para ouvir sobre um tema tão importante, né, para o Brasil como um todo. E essas mudanças no Código, essas mudanças na Lei de Código Florestal, né, têm causado muita polêmica, muita atenção da mídia, de toda a sociedade, e não é por menos, né? Essas mudanças, não é à toa que elas foram apelidadas já do Código da Destruição, ou Código da Desertificação, porque não é nenhum exagero dizer isso, que essas mudanças no Código podem levar a um futuro trágico ao país, né? Então, acho que o vídeo já pegou alguns pontos importantes da mudança do novo Código Florestal. Eu vou falar só mais alguns pontos aqui. Você também, né, já apontou alguns pontos importantes aí da mudança do Código. Só fazer um breve histórico, né, que o Código Florestal se iniciou nos anos 60, foi a primeira lei de Código Florestal que apareceu. Ele veio se adaptando. A última mudança que ocorreu foi em 1998, que ele criou critérios importantes, né, para a proteção do meio ambiente, para a proteção das florestas e todos os ambientes naturais do Brasil. E essas mudanças vêm justamente numa época em que parecia que, aos poucos, o Código Florestal estava sendo absorvido pela sociedade. Aos poucos, a fiscalização estava sendo mais séria, a destruição estava aparecendo com mais vigor, né, na mídia, na sociedade em geral. Então, aos poucos, o Código Florestal estava começando a ser levado a sério, né? E aí parece que, com o fato desse Código Florestal começar a funcionar, veio um setor aí importante da sociedade propor uma mudança do Código que, vou repetir de novo, e não é exagero dizer, vai levar a um futuro trágico ao nosso país. Então, alguns pontos que a PL, Projeto de Lei 1876, né, de 1999, então, esse projeto de lei, redigido pelo deputado Aldo Rebelo, então a ideia é que esse projeto de lei fosse um substitutivo da lei anterior, do Código Florestal, né? E ele conta com uma série de artigos, né? Foi citado aqui o artigo 164, então ele é longo, né? Ele é complexo até para as pessoas mais simples entenderem. Mas a gente faz um resumo aqui, porque de fato ele tem alguns pontos que são muito importantes, que vão levar o futuro trágico ao país, mas que ficam um pouco dispersos na nova lei. Então, para dar alguns exemplos, né? Ele elimina a referência que as reservas legais são áreas protegidas, excetuadas as de área de proteção permanente. O que significa isso? Qualquer proprietário de terras, no atual Código Florestal, que ainda funciona, né? Ele estava obrigado, fora da Amazônia Legal, a proteger 20% da área, né, da sua propriedade, manter a vegetação nativa, mais as áreas de proteção permanente, né? Então, as áreas de proteção permanente, mais 20% de reserva legal. Então, através do artigo 30 do substitutivo, ele elimina essa referência, fazendo com que, se ele tiver 20% de área de proteção permanente em sua propriedade, ele já não precisa preservar mais nada em reserva legal. Já foi citado aqui pela estudante da Unipar, da questão das margens do rio, né, das matas ciliares. Então, rios de até 10 metros de comprimento vão diminuir suas áreas de proteção permanente de 30 metros para 15 metros. Isso está numa série de artigos espalhados pelo substitutivo, pelo projeto de lei. Ele retira como área de proteção permanente áreas importantíssimas, ecossistemas importantíssimos do nosso país, como as várzeas, manguezais, dunas, veredas, restingas e reservatórios artificiais. Isso está previsto nos artigos 30 e 40 da nova lei. Como já foi dito no vídeo, né, ele libera as reservas legais para propriedades de até 4 módulos fiscais. E também flexibiliza bastante a questão da recomposição.
então o que já foi destruído não precisa ser mais recomposto. O que causou mais polêmica, maior escândalo nessa nova lei também, é a questão da anistia aos desmatadores. É claro que não está escrito no projeto de lei de que haverá anistia aos desmatadores, né? O Aldo Rebelo é um cara muito estudado, ele provavelmente escreveu um texto que não fosse causar... Foi um tanto técnico, né? Mas tem uma série de artigos que simplesmente anistia todos os desmatadores, né? E, com isso, no artigo 20, a nova lei retira a referência à lei de crimes ambientais. Então, o Código Florestal já não tem nenhuma relação com essa nova lei, não tem nenhuma relação com lei de crimes ambientais, o que facilita muito para quem já destruiu ou quem pretende destruir daqui para frente. Uma série de artigos também flexibilizam e descentralizam os licenciamentos, as recomposições e certificações de reserva legal e áreas de proteção permanente. Então, a partir de agora, para você comprovar, só para dar um exemplo, né? Para você comprovar uma reserva legal, você não precisa comprovar mais toda a área de reserva legal. Com um simples ponto lá, uma simples coordenada geográfica, e você dizendo que tem 20% da reserva legal, você estaria comprovando. E uma série de leis que flexibilizam licenciamentos e certificações. A criação da cota de reserva ambiental. Isso aí é um dispositivo que facilita muito o desmatamento e a destruição dos ambientes naturais, porque ele permite, caso você tenha alguma área que tenha sido destruída na sua propriedade, você possa pagar, né, através dessa cota de reserva ambiental. Então, você teria uma reserva, como se fosse um crédito de desmatamento, né, para que você possa continuar o seu projeto de destruição. Além de outros pontos aí, só para citar mais um, no artigo 38, que permite a recomposição de até 50% com espécies exóticas. Ou seja, não é recomposição nenhuma. Então, eu citei aqui só alguns pontos, né, do que está pegando mais nesse novo projeto de lei colocado por Aldo Rebelo. Infelizmente, esse projeto de lei, apesar de todos os protestos, apesar de todo o clamor, né, de boa parte de nossa sociedade, no Brasil e no mundo inteiro, para a proteção dessa lei, ele já foi votado na Câmara dos Deputados, no dia 26 de maio, e foi aprovado o projeto de lei redigido por Aldo Rebelo. E eu, olhando aqui essa lista de partidos aqui da nossa Câmara dos Vereadores, só para fazer uma ligação do que a gente tem lá na Câmara Federal com a Câmara daqui do município de João Pessoa, todos esses partidos votaram, quanto partido, né, o voto da liderança do partido foram a favor da mudança da lei. Alguns deputados de alguns desses partidos votaram contra, mas os partidos em si votaram todos a favor da mudança da lei. Então, eu acho que aqui é a nossa oportunidade, além de discutir as implicações aqui na cidade de João Pessoa, eu acho que era importante que os vereadores, um chamado aqui aos vereadores, principalmente o Tavinho que está aqui ouvindo, a fazer uma discussão dentro do seu partido, a entrar em contato com o senador do seu partido, inclusive os senadores que saem daqui do estado da Paraíba. Professor, eu gostaria de me comprometer com este fórum. Nós elaborarmos um documento em nome do povo de João Pessoa para todos os deputados da bancada do nosso estado e Congresso como um todo, exatamente pontuando todas essas questões aqui decididas. É um compromisso nosso com vocês. Então, isso é muito importante que aconteça, né, para que os deputados e os senadores ouçam o clamor da sociedade brasileira que está preocupado com seu futuro. Então, o fato é que, infelizmente, já passou pela Câmara dos Deputados, que a gente teria uma possibilidade maior de pressão, né? Agora, no Senado, as possibilidades são menores de derrotar essas mudanças nas leis, porque, historicamente, o Senado tem posições mais conservadoras em relação do que já vem da Câmara dos Deputados. Então, a tendência é que a votação seja a mesma, apesar que a gente não pode perder a esperança de que seja barrado lá no Senado, né? Até porque tem deputados aqui, senadores do estado da Paraíba participando. Bom, essas mudanças no Código vêm também dentro de um contexto mundial e brasileiro muito interessante. Por quê? Porque em 2010 foi celebrado
pela votação da ONU, foi celebrado em 2010 o Ano Internacional da Biodiversidade. Olha só que contraditório. Bem, um ano após o Ano Internacional da Biodiversidade, votado pela ONU, o Brasil, vota pela destruição da sua lei de proteção ao meio ambiente. Ou seja, vota por uma lei, né, de destruição da nossa biodiversidade. Isso entra num contexto também que a gente está falando de um país campeão da biodiversidade no mundo. Colocar só uns dados, uma medida importante, técnica, né, importante dentro das ciências biológicas para se medir a biodiversidade é através do número de espécies que um lugar contém, e aí tem várias medidas possíveis dentro dessa conta, né, que às vezes é simples, às vezes é mais complicada. O Brasil possui 1/5 das espécies todas do mundo, o Brasil possui. Então, 20% de todas as espécies, né, de plantas, animais, fungos, bactérias do mundo são brasileiras, vivem em território nacional. Tem uma estimativa que talvez na Amazônia existam mais de 10 milhões de espécies só na Amazônia. Não sei se vocês sabem qual que é a medida, a quantidade de espécies descritas que a gente tem hoje, conhecidas no mundo inteiro. A gente tem conhecidas no mundo 2 milhões de espécies. Ou seja, tem uma estimativa que na Amazônia tenha 5 vezes o número de espécies que a gente conhece no mundo hoje. Então, do ponto de vista da biodiversidade, e lembrando de novo do Ano Internacional da Biodiversidade de 2010, a nova lei de Código Florestal é um absurdo completo. Então, se estão pedindo para um biólogo falar tecnicamente da importância da nova lei, da mudança do Código Florestal, qualquer biólogo, qualquer engenheiro ambiental, qualquer um que trabalhe com natureza, com seres vivos, com meio ambiente, com ecossistemas naturais, vão dizer com certeza para vocês que essa nova lei é um absurdo completo. Algumas outras discussões importantes. A gente vem vindo de uma crise importante que vem ocorrendo em vários países, que é a crise da água. A gente tem, na população mundial, uma porcentagem altíssima da população mundial que vive com uma quantidade de água muito pequena. Felizmente, no Brasil, por conta da nossa grande biodiversidade, por ter boa porcentagem ainda do nosso ecossistemas naturais preservados, a gente tem também, como o próprio vereador Tavinho disse, maior quantidade de água no mundo, né? Então, a nova lei, a gente está se propondo a perder esse título, né? A entrar também como um dos países que vai viver, num futuro próximo, essa crise das águas. E também essa mudança no Código Florestal vem num contexto de que, finalmente, o mundo reconheceu que a gente vive numa crise de aquecimento global, né? Infelizmente, existe pouco essa relação estabelecida, né, entre as mudanças do Código e entre as discussões do aquecimento global. Mas, como já foi dito com alguns expositores aqui, foi dito no vídeo, né, essas mudanças vêm diretamente nesse contexto de que, quanto mais se destrói os ecossistemas naturais, mais estamos contribuindo por uma crise que pode colocar fim não só aos ecossistemas naturais, mas à humanidade como um todo. Então, na sociedade, na mídia, a gente está cansado de ver essas discussões da importância de a gente entender o que está acontecendo no nosso mundo, de que a gente está vivendo uma séria crise de aquecimento no nosso mundo por conta dos gases de efeito estufa. E, contrário a esse clamor mundial, os nossos governantes vêm com uma mudança no Código Florestal. Bom, dentro desse contexto todo, que o mundo parece que tomou noção, tomou consciência do perigo que a gente está vivendo, do ponto de vista da água, do aquecimento global, da perda da nossa biodiversidade, que permitiu que a gente tenha toda essa tecnologia, todo o desenvolvimento que a gente tem hoje, é permitido porque a gente soube usar a nossa biodiversidade, tem o perigo de se perder completamente num país que é campeão da biodiversidade e da água. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, nesse contexto todo, lançou um manual, né, um livro, chamado Código Florestal e a Ciência, Contribuições para o Diálogo,
de acesso livre pela internet, então todo mundo pode ter acesso a isso. E eles fizeram um cálculo, uma estimativa de que aproximadamente 71 milhões de hectares podem ser permitidos, que haja desmatamento de 71 milhões de hectares de desmatamento direto, só com simples aprovação desse substitutivo. 71 milhões de hectares de desmatamento direto, só com a votação que pode vir a acontecer ainda nesse ano no Senado. É o que a próxima lei, o substitutivo do Código Florestal, vai permitir. Bom, mas é importante, como as regras básicas do diálogo e das discussões de assuntos polêmicos, que a gente ouça também o outro lado, né? Então, a gente ouviu bastante o outro lado na televisão, ouviu bastante o outro lado na Câmara dos Deputados também. Quem teve a oportunidade de discutir o Código Florestal ouviu o outro lado, e o outro lado diz o seguinte: é importante que a gente faça essa nova lei, porque a gente precisa produzir alimento, né, para o povo brasileiro, e a gente não pode travar o desenvolvimento do Brasil, né? Esse é o principal argumento utilizado para essa nova lei de Código Florestal. O interessante é que, se a gente for utilizar aí os dados que a gente tem, né, de utilização das terras no Brasil, a gente forçosamente chega a outras conclusões, de que a gente não precisa mais desmatar nenhum hectare sequer de ecossistemas naturais para que a gente tenha o desenvolvimento e o progresso econômico dentro do nosso país. Isso porque, nesse mesmo manual aqui do Código da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências e da Academia Brasileira de Ciências, a gente tem alguns números muito interessantes. Por exemplo, a gente tem uma porcentagem de uso na terra, eu tenho a tabela aqui para quem quiser depois ver esses dados, a gente tem uma porcentagem de uso na terra do Brasil que gira em torno de mais de 40% das terras utilizadas no Brasil são destinadas à pecuária extensiva, para a produção, né, para o gado, para a produção de carne, basicamente. Isso dá mais ou menos 1,1 cabeça de gado por hectare. Ou seja, o gado no Brasil, cada cabeça de gado no Brasil tem o seu próprio latifúndio, né? Isso dá, em relativo à quantidade de lavouras, ou seja, da produção de todos os outros alimentos, exceto carne bovina, a gente tem 2,7 vezes terras destinadas a gado ao que tem relacionado a todas as outras lavouras, de todas as outras espécies de alimento que a gente usa no Brasil. A produtividade por área, isso é outro dado que está colocado no nosso manual aqui da SBPC. A produtividade por área, nos últimos 35 anos, aumentou em 6 vezes, né, em grãos. Então, na produção de grãos, nos últimos 35 anos, em 6 vezes, poderia ser diminuído a quantidade de terra necessária para a produção de grãos. Ou seja, se a gente aumentou a produtividade e a gente tem uma quantidade tão grande de terras destinada a gado, e bem menos, né, destinado a todas as outras produções de alimentos no Brasil, tem alguma conta errada que os defensores da nova lei de Código Florestal estão fazendo, certo? Alguns outros dados importantes. Por exemplo, a quantidade de Mata Atlântica que a gente tem preservada ainda no Brasil. Ela gira aí em torno de 7 a 10% da Mata Atlântica original. Então, a gente já perdeu aí quase, né, 90 e tantos % de Mata Atlântica original, a gente perdeu. E se for para perguntar, né, uma opinião técnica sobre o assunto, qualquer biólogo vai dizer que essa Mata Atlântica não representa absolutamente nada do que era original. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais importantes do mundo. Está entre os 30 hotspots, né, um termo técnico, de conservação da biodiversidade no mundo. Então, naquela discussão de biodiversidade, do Ano Internacional da Biodiversidade,
a gente coloca que esses 10% mais ou menos de Mata Atlântica que a gente tem preservado já representa boa parte da destruição da biodiversidade que a gente deveria ter preservado. Com o novo Código Florestal, a tendência é que o restante, né, esses restante dos 10%, acabe de vez por existir, né? Então, continuando com algumas contas. Agora eu vou dar alguns dados importantes sobre a produção de alimentos que é possível de se encontrar através do Censo Agropecuário do IBGE, feito em 2006. Então, o IBGE fez um censo agropecuário. Aí não é mais estimativa, né? É a contagem absoluta do que a gente tem no Brasil. Então, alguns desses dados aqui, que eu coloquei nessa tabela, que apontam que 40% das nossas terras são ocupadas por pastagem para o gado, também vem do Censo Agropecuário do IBGE. Um detalhe sobre essa utilização de pastagens para gado aqui, que o gado, né, os rebanhos bovinos são utilizados hoje em dia na nova fronteira agrícola da Amazônia como uma forma de ocupação de espaço. Então, como que está ocorrendo a divisão de terras nessa nova fronteira agrícola do Brasil, e que já toda a sociedade, né, já tem uma noção do que está acontecendo nessa nova fronteira agrícola. Primeiro, a gente tinha terras da União ocupadas por florestas nativas, florestas primárias, né, no termo técnico, no jargão biológico. O primeiro uso que é dado para essa terra, sem qualquer formalização por qualquer poder público, é através de madeireiras ilegais, que a gente vê todo dia na televisão, sendo estouradas através de IBAMA e Polícia Federal, né? Após a utilização dessa madeira nessa área, o segundo passo para a utilização dessa área é a destruição total através de queimadas e a colocação de gado. Então, a realidade que a gente tem, que a nova fronteira agrícola que a gente tem no sul do Pará, já chegando no Amazonas e comendo pelo sul, né, a floresta amazônica. Só para comunicar, o tempo já passa dos 20 minutos, mas nós estamos dando mais 5 minutos para nós abrirmos agora para a plenária. É a utilização do gado para a ocupação do espaço e posterior grilagem de terras da União. Então, ali no sul do Pará, a gente tem os maiores grileiros de terra, talvez, do mundo, né? Então, o gado é utilizado, sempre foi utilizado e ainda é utilizado como a melhor forma possível para se cercar uma grande área de milhares de hectares e depois você dizer que aquela área é sua. Então, é o principal mecanismo de grilagem que a gente tem hoje, principalmente nas novas fronteiras agrícolas do sul da Amazônia, que são terras da União, né? Alguns outros dados, então, sobre a produção de alimentos do Censo Agropecuário do IBGE. Pelo Censo Agropecuário do IBGE de 2006, a gente tem que mais ou menos 50% das propriedades rurais no Brasil tem menos de 10 hectares de tamanho, certo? Isso dá 2,36% da área total do país. 50% das propriedades rurais. Esses 50% das propriedades rurais, que ocupam 2,36% da área do país, produzem 100% das hortaliças que vai para a mesa do brasileiro, 87% da macaxeira, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 58% do leite, que também sai de gado, né? 50% dos suínos e 50% das aves. Então, para não dizer só que a gente está falando de produções vegetais, né? Então, 2% da área do Brasil é utilizado para produzir todo esse alimento. Enquanto 1% das propriedades, que são maiores de 1.000 hectares, ocupam 44% da área total do Brasil. Boa parte disso ocupado, então, por gado, por pastagens. Esses 44% das áreas do Brasil produzem, basicamente,
uma mão, no máximo 2 mãos, de produtos vegetais. Entre eles, aí a gente pode citar o eucalipto, a cana, a soja e o gado de corte, né? Porque o de leite já está naqueles 2% da área do Brasil. Então, aí a gente tem um quadro de que a produção de alimento no Brasil, através dos dados do Censo Agropecuário do IBGE, não depende de mais terras, né? Então, se a gente tivesse que buscar mais terras para a produção de alimentos, não tem que tirar dos ecossistemas naturais que já estão demasiadamente desmatados, mas teria que ser tirado dos grandes latifúndios que ocupam grandes pedaços de terra, sem dar o uso social necessário, dar uma função social necessária para a sociedade brasileira. Então, aí a gente tem em frente, na verdade, nessa discussão do Código Florestal, uma discussão que vai muito além da discussão se é do desmatamento, né, ou os ambientalistas contra as pessoas que estão a favor do desenvolvimento. E eu acho que foi interessante que toda essa discussão do Código trouxe para os biólogos, para os ambientalistas, um outro aspecto muito interessante dessa discussão. A de que os pequenos agricultores e os movimentos sociais associados a esses pequenos agricultores também estão contra essas mudanças. Os principais produtores de alimento no Brasil também estão contra as mudanças no Código Florestal. Então, cai por terra o principal argumento que os defensores do novo projeto de lei de Código Florestal tinham em mãos, de que a gente precisa de mais terra para a produção de alimentos. O que a gente precisa é discutir qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer. Se é um modelo de desenvolvimento baseado em alta concentração de terra, na produção de meia dúzia de produtos vegetais para exportação, ou se a gente quer um modelo de desenvolvimento que estabelece o homem no campo para a produção de grande variedade de alimentos em menor quantidade de terra e que seja a produção de alimentos baseado no equilíbrio ecológico, na manutenção dos ecossistemas naturais, na manutenção da água e da saúde de qualquer cidadão brasileiro, inclusive dos grandes proprietários de terra. Eu agradeço ao professor Márcio, que, na verdade, ao longo da sua fala, expôs com muita propriedade e argumentos para nós nos posicionarmos contra. Só para colocar também dessa fala, já no final, de que, na verdade, o Brasil precisa de investir mais na agricultura familiar, muito mais na produção desses grandes latifúndios, que, na verdade, é muito mais visando a produção industrial e exportação do que propriamente a agricultura familiar, que esta sim vai abastecer o mercado interno para o consumo do nosso país. Antes de abrir para Bianca Nóbrega, não é isso? Bióloga. Pode vir aqui, Bianca. Vivian, mas eu queria fazer uma observação, não é isso? Abrir aqui na mesa. Alô. Não, só algumas pontuações baseadas aqui na fala do professor Márcio, que, para quem lê, quiser dar uma olhada nesse projeto de lei, ele foi elaborado, com certeza, com a contribuição do Aldo Rebelo, mas com contribuição de técnicos, porque ele tem uns lancezinhos assim, que você, como é que se diz? É meio tricky, ele tenta te jogar. Então, essa questão, por exemplo, da recomposição florestal com vegetação nativa, ele não diz com vegetação nativa, ele diz com vegetação. Então, ele abre brechas para que a gente possa ter várias interpretações e que, na verdade, tem esse propósito mesmo de ampliar as áreas cultiváveis, né? E aí o discurso principal que pautou todo esse início desse projeto é a questão, vamos beneficiar os pequenos produtores, os pequenos agricultores. A gente teve a oportunidade de ter uma palestra sobre essa mudança do Código Florestal, onde a gente percebeu que essas metragens, esse modo de contagem do que são pequenos produtores para o que eles chamam de módulos fiscais,
Na verdade, os pequenos produtores, dentro dessa metragem de módulos fiscais, são pessoas que têm, no mínimo, 150 hectares de terra. Esse é o que eles chamam de pequenos produtores. Então, na verdade, a gente não está falando de agricultura familiar, a gente não está falando daquele pequeno agricultor que produz alguns alimentos no seu terreno. A gente está falando de realmente grandes produtores brasileiros que querem ampliar suas áreas. E o outro lado da moeda, que eu acho que foi um dos motivos pelo qual o Código passou pela Câmara dos Deputados, é que essas grandes produções, principalmente de soja, de milho, de café, é o que segura a balança comercial brasileira. Então, o governo tem essa intenção, porque, teoricamente e na prática, o Brasil deu uma evoluída na questão comercial mundial por causa desses produtos. Entretanto, a gente tem que prestar atenção que os outros países que adotaram esse tipo de desenvolvimento baseado na exploração absoluta dos recursos naturais, hoje em dia estão tentando reverter esse processo, gastando muito mais dinheiro e com muitos problemas, porque isso é difícil. Então, a gente está tendo a oportunidade de ver a história desses outros locais e está querendo cair pelo mesmo erro. Então, até que ponto a gente vai contribuir, vai deixar, e a sociedade não vai se manifestar para dizer isso, sabe? De que a gente está vendo um desenvolvimento que já não deu certo em outros lugares e a gente está querendo fazer igual. E a última coisa que eu queria falar é em relação aos deputados da Paraíba. Infelizmente, todos eles votaram a favor. A gente tem 3 senadores paraibanos, e um deles é da Comissão de Meio Ambiente, de análise desse projeto. Então, a gente está tentando, todas as sortes, conversar com ele para saber a posição. E, para isso, o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável criou uma campanha, são esses cartazes que estão espalhados aqui pela Câmara, e a coleta de assinaturas físicas e virtuais pelo Avaz e pelo site do comitê, que tem o propósito de alertar as pessoas, de fazer as pessoas entenderem e contribuírem para a gente tentar fazer alguma coisa agora no Senado. De fato, o que o professor Márcio falou de que é difícil, é de fato bastante difícil. A gente sabe que a presidenta Dilma assumiu o compromisso de vetar essa lei na época da campanha. Então, a gente tem essa promessa. E depois a gente vai falar, a Aline vai falar sobre a campanha. A gente trouxe cartazes para distribuir também e listas para quem ainda não assinou as assinaturas da campanha. Obrigada. Bom, eu gostaria também de lembrar que nós estamos, esse vídeo apresentado, nós vamos disponibilizar na nossa página no www.tavinhosantos.com. E lembrando também que nós estamos transmitindo ao vivo, a partir de amanhã, as sessões da Câmara, também através do nosso site, pela internet, a sessão da Câmara Municipal de João Pessoa. É algo pioneiro, mas importante dentro desse mundo de hoje, de recursos tecnológicos, da informação. Nós estaremos na nossa página transmitindo as sessões, bem como, a partir de amanhã, também todas as reuniões das comissões e sessões especiais. Com a palavra, Bianca Nóbrega, bióloga. Boa tarde a todos e a todas. Sou Bianca, sou bióloga e também sou educadora. E aí, acrescentando a informação que o professor Márcio colocou, o ano passado foi o ano da biodiversidade, mas a Unesco considera esse o ano das florestas, né? Então, o que torna toda essa atrocidade que o Código Florestal, sem exagero nenhum, vem trazendo hoje como, né, enfim, uma coisa mais assustadora. Então, eu acho que o professor Márcio ele fez um fechamento da fala dele de uma maneira muito interessante, que é fazendo com que a gente reúna todos esses dados técnicos que a gente tem hoje, toda essa pontuação de todas essas modificações que vão acontecer no Código e se questione, de fato, que o que é colocado em xeque nesse momento é o modelo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso país, né? Que a gente quer para o nosso município, enfim. E aí é um paradigma hoje que está muito pautado na separatividade, né? Pautado na discussão de que o que acontece no campo não atinge quem está na cidade. Talvez por isso a gente tenha tantos poucos representantes do segmento da sociedade civil aqui. Infelizmente, a pauta de meio ambiente hoje, ela
tratada como talvez uma discussão que esteja muito fora, muito longe, né? Quando a gente pensa em floresta, fecha o olho, já vem a exuberância da flora, a exuberância da fauna. E aí a gente consegue fazer poucas relações com o que a gente vive hoje em dia, né? Que o que a gente veste, que o que a gente come, que o que a gente respira, ela está intimamente conectada e relacionada à maneira como a gente se relaciona com a natureza. Então, como educadora, essa é uma discussão que eu levo muito para os meus estudantes, para a equipe de professores que trabalham comigo também, que é essa, assim, a gente precisa discutir o Código Florestal, claro, obviamente, assim, a pauta nesse momento que nos traz, que nos alerta os olhos para o que está sendo discutido hoje, mas a gente tem que olhar a questão do meio ambiente de uma maneira geral, né? Assim, quando a gente sabe que o Código ele abre brechas para uma grande desertificação, para um amplo desmatamento. E aí a gente precisa ficar ligado que floresta, e natureza e meio ambiente é algo que a gente faz parte, né? Então, é extremamente louvável toda essa campanha que a gente está fazendo, que a gente precisa investir na formação mesmo, assim, na comunicação. Concordo com Vivian, com a fala, com a observação que ela coloca da professora. Assim, por que será que um momento tão desesperador? Porque, para mim, ver todo aquele debate no Senado é desesperador. Porque os senadores eles simplesmente são alheios ao debate. Alheios completamente. Assim, não entendem o que está se passando, quer dizer, com ingenuidade, eles não querem se fazer entender, na verdade. Né? Então, só para concluir, é importante que a gente pulverize o debate o mais rápido possível. Uma pena que os outros vereadores não estejam aqui, realmente uma grande pena. Assim. Trago os meus alunos hoje para assistir essa discussão, porque a gente tem esse debate como um tema gerador na escola de uma maneira geral. E aí eles me perguntam, os professores, cadê os vereadores? É só a gente que vai discutir? Digo, não, minha gente, já é um quadro para a gente entender o que é que está por trás dessa discussão, né? O que está para além dos discursos, e vamos refletir um pouco sobre que maneira a gente está tratando o meio ambiente de maneira geral. Talvez a gente esteja minimizando demais essa pauta. É isso. Eu agradeço a Bianca. Eu gostaria de dizer que todos os vereadores foram convidados. Alguns mandaram justificativas, estão em outras atividades, mas podem ter certeza que o que foi discutido aqui nós vamos reproduzir no plenário amanhã, porque eu acho também da maior importância essa discussão. Talvez com a sociedade individualista que nós vivemos hoje, onde o que interessa é o seu bem-estar e não da coletividade, tudo isso fruto dessa sociedade individualista, nós temos que tentar fazer a nossa parte. Quando nós fomos procurados, nós, de pronto, já marcamos para segunda-feira, como estamos realizando hoje, porque talvez muitos de hoje não pensem mais o amanhã, né, a garantir a qualidade de vida. O professor falou, por exemplo, da Mata Atlântica, de 7% do Brasil, e aqui, que nós temos menos de 1%, 0,6% da nossa Mata Atlântica. O nosso rio Jaguaribe, que nasce em João Pessoa, que é ali nas Três Lagoas, e que o primeiro abastecimento d'água, que é ali na Mata do Buraquinho, é exatamente ainda a nossa maior reserva de Mata Atlântica urbana, porque a maior é a Tijuca, mas parte da Tijuca foi replantada diante de um grande incêndio que ocorreu, e nós temos que correr atrás. Nós temos aí, por exemplo, 67 hectares do Parque Arruda da Câmara, 12% do Parque Solano de Lucena. Nós temos que preservar o Parque Lauro Xavier. Enfim, nós temos muitas áreas ainda, e João Pessoa tem o privilégio de ter, por exemplo, um pulmão daquele que é a Mata do Buraquinho, e que nós temos que lutar. Nós temos que, quando se fala em Código Florestal, a gente pensa logo só na Amazônia. Nós temos que pensar também aqui, na nossa realidade, do nosso rio Cuiá, que está morrendo, né? Do nosso rio São Bento, enfim, de vários rios que nós temos aqui, nós temos que ter essa preocupação. Mas, dando continuidade, Thaísa Barros, bióloga, cadê ela? Pode fazer uso da palavra, dispõe também de 3 minutos, Thaís. Em seguida, Ravi Caju, né? Ravi Caju, que é aluno de biologia também, em seguida. Boa tarde a todos e todas. Eu não quero
correr o risco de parecer repetitiva, mas eu sou educadora, assim, atualmente, né? A minha formação é como bióloga, mas eu atuo como educadora. Dou aula a adolescentes, né? Em sala de aula. E... Tá desligado? Não? Tá, desculpa. E uma das coisas que eu gostaria de pontuar é que eu sempre pontuo em sala de aula, né, quando eu vou discutir com os meus alunos, é que a gente tem que partir do ponto de que o homem ele é natureza. Alguns dias atrás, os alunos meus falaram assim, professora, ano passado, tem algumas pessoas da nossa sala que não sabia que nós somos animais. Eu disse, e nós somos natureza também. Né? Tem uma lei, acho que é uma das leis da física, que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa roupa que eu visto, essa mesa na qual, né, vocês estão apoiando seus papéis, o terno, né, que os vereadores vestem, enfim, tudo que está aqui é natureza transformada, né? E aí o que é que a gente faz com essa natureza? O que para mim parece absurdo é porque nós já estabelecemos uma relação muito doentia com essa natureza, né? A gente já explora. Eu acho um absurdo eu viajar aqui pela Paraíba e ver a monocultura canavieira e ter a reserva legal, 20% ali, ó, de mata, apertadinha, dizendo, por favor, me deixe existir aqui, esses 20%, eu tenho o direito de existir. Né? Então, isso já é um absurdo. Aí eu olho um código florestal como esse que está sendo proposto e vejo o retrocesso, assim, pior ainda. Que progresso é esse? Né? Que modelo de progresso é esse que nós estamos querendo viver? Então, quando a gente não tem a concepção de que nós somos natureza, é muito fácil estabelecer esse tipo de relação. A gente se distancia e coloca ela apenas como um produto, né, do qual nós fazemos uso, nós exploramos, nós utilizamos para o nosso consumo, né, para as nossas necessidades, que muitas vezes são necessidades criadas, né, que a gente acha que tem. Né? Então, assim, eu acho que o grande problema é que ele vem desde a base, essa concepção que poucas pessoas têm. Nós somos natureza, né? Tudo está integrado. Então, se todas as atividades que eu faço na minha casa, elas vão influenciar no planeta, certo? O planeta é uma cadeia de relações que estão intimamente conectadas. Né? E quando a gente não estabelece esse tipo de relação, não tem essa consciência, aí a gente faz isso. A gente destrói a mata ciliar, achando que precisa da cana-de-açúcar para o desenvolvimento, para o progresso do país, e aí assoreia os rios, né, e as populações ribeirinhas não têm como se alimentar, e aí existe até um conflito de uso, porque aí os navios não conseguem atracar, né, no Porto de Cabedelo, porque há o assoreamento. Né? Então, assim, eu acho que o que precisa ser trazido para a sociedade, para concluir, é que essa reflexão, né, de que tudo está ligado. E aí, como é que eu vou criar um código florestal, né, que estabelece essa relação doentia, né, e que me prejudica, está me prejudicando. Eu sou natureza, né, eu faço parte dela. Então, acho que essa reflexão que tem que começar a ser pautada na sociedade, ser colocada, ser pulverizada, para que as pessoas tomem consciência. Para que, quem sabe, né, através da nossa mobilização, isso possa reverberar, né, nas hierarquias, né, já que são as vozes que supostamente deveriam nos representar. Né? Então, eu fico grata. Espero reencontrá-los nos próximos debates. Obrigado, Raiz. A Thaís. E Ravi Caju, aluno de Biologia da UFPB. Em seguida, Aline Lima, Comitê em Defesa da Floresta. Alô, então. Pessoal, boa tarde. Eu sou Ravi Caju, sou aluno, graduando de Biologia da Universidade Federal da Paraíba. E tento me especializar na área de plantas, botânica, né? Então, antes de mais nada, assim, eu queria falar que é meio que triste não ver muitos vereadores, porque a parte técnica a gente está cansado de saber que o novo código vai ser um retrocesso. É muito lógico para um biólogo ver uma coisa que vai diminuir, uma coisa que já é pouca, vai ser ruim para o nosso meio ambiente e para o ser humano em si, para a população. Então, deixo aqui essa tristeza no ar de não ver, não dialogar com os vereadores, já que eu acho que era o espaço para a gente dialogar com o poder público, dialogar com os políticos. Então, como a Thaísa falou anteriormente, a gente tem que começar a não separar homem e natureza. Por que eu digo isso? Porque não existe separação entre homem e natureza. Quando a gente fala num código florestal, em leis que melhorem nossa relação com a natureza,
A gente está falando no bem das pessoas, no bem da sociedade. Eu não sei se as pessoas aqui na sessão sabem, mas o maior desastre ambiental desse país, agora, de 24 de janeiro de 2011, que morreram 820 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro, foi causado 90% porque a área de preservação permanente não foi cumprida. Então, a gente vai diminuir essa área. Quantas pessoas mais vão ter que morrer para a gente começar a ver que é importante ter uma série de leis que nos impulsionem a melhorar essa relação com a natureza? Bom, queria aqui falar também do que a gente vem vendo na mídia como um todo, e como os nossos políticos vêm querendo tratar a questão, vêm querendo dizer que são ambientalistas de um lado e ruralistas do outro. Bom, eu tenho parte da sociedade organizada como a OAB de São Paulo, como Federação de Estudantes de Agronomia, como estudantes de Biologia, como movimentos sociais pelas terras, como Vila Campesina, que trabalham com isso diariamente, que discutem o meio ambiente, discutem o uso da terra, estão vindo contra esse novo código. Por quê? Porque é um retrocesso muito claro. Não tem muito o que a gente discutir nas questões técnicas. As pessoas que foram, assim, vou até... que a sociedade investiu o seu dinheiro, o seu imposto, para estudar em meio ambiente, para estarem ajudando a sociedade a lidar melhor com isso. Nós, dos pesquisadores, já professores, dos estudantes, a gente está dizendo para as pessoas, isso vai ser muito ruim. E não estamos sendo levados em consideração. Então, há um problema muito claro nisso. A sociedade está se posicionando contra. E uma parte da sociedade crucial, que são os políticos, não estão ouvindo a sociedade falar, não estão dialogando, não estão aqui nessa sessão para ouvir o que a gente tem a falar para eles. É basicamente isso. Obrigado, Ravi, Caju, e dizer que, na verdade, nós vivemos num país que é abençoado por Deus, porque enquanto países não têm, por exemplo, fonte de energia, nós temos aqui a hidrelétricas, nós temos aqui a eólica, nós temos várias fontes de energia, sem necessidade de ter, por exemplo, energia atômica e outras fontes de energia, como dependente do petróleo. O Brasil é tão privilegiado que até o pré-sal, que vai ser indiscutivelmente uma das fontes de energia do futuro, tudo isso dentro dessa biodiversidade que o Brasil tem de uma riqueza extraordinária. Mas, dando sequência, Aline Lima, do Comitê em Defesa da Floresta. Depois você agora. Boa tarde. Queria agradecer a presença de vocês, né, dizer que é muito importante estar aqui nessa discussão, e queria falar um pouquinho da campanha, certo? Floresta Faz a Diferença é o nome do comitê, é o Comitê Brasileiro em Favor do Desenvolvimento Sustentável e das Florestas. Ele está sendo bastante difundido nas redes sociais, principalmente Facebook e Twitter, e é composto por várias ONGs e associações, entidades, MST, Consulta Popular, SOS Mata Atlântica, entre outras. E nós, aqui na Paraíba, aderimos a essa campanha, a partidária, independente, enquanto sociedade civil, e estamos também nessa divulgação, certo? Então, tá aqui esses cartazes, são 4 modelos de cartazes, que vocês podem pegar aqui conosco, e a proposta é que nesses locais... Aline, para ele focar isso. Tá. Nesses locais que... Segura aqui para ele no câmera. Não, para o câmera aqui. Tá. Para ele... Aí. Tem um site, www.sosfloresta.com.br, e Floresta Faz a Diferença. São 4 tipos de cartazes, e a proposta é que nesses locais, próximos de rios, de construções que não tenham floresta, tire foto e seja postado no Facebook. A gente vai exibir um vídeo. Outra coisa também, eu queria fazer um convite, quinta-feira, dia 13, às 11 horas, aqui, vai ter uma sessão especial para discutir as políticas de áreas protegidas aqui da cidade. Então, todos vocês são convidados, e pode passar o vídeo.
Vamos exibir o vídeo. Vá. Deu? O novo Código Florestal que está em discussão no Senado é tão importante para o nosso futuro que devia ser escrito pelos 200 milhões de brasileiros. Como não é possível, vamos deixar claro para os senadores o que queremos. Ajude a nossa comunicação. Conte para os amigos. Vá ao nosso site e participe de nosso abaixo-assinado. É a força de gente como você que vai garantir o nosso amanhã, no novo Código Florestal que dê orgulho de ser brasileiro. Tire sua foto, compartilhe e ajude a divulgar nossa campanha. O nome do perfil é Floresta Faz a Diferença. Também tem a petição online para vocês estarem assinando e difundindo a ideia. O abaixo-assinado também passou e queria aqui aproveitar, né, para falar com o vereador Tavinho que ele esteja levando a ideia para os outros vereadores, sendo... Eu também gostaria, viu, Aline, que nós vamos solicitar a mesa diretora para que seja inserido na grade de programação, para que seja exibido esse vídeo também durante toda a programação, que é uma forma também de divulgar através da TV Câmara. Tá. Agradecendo a todos e a mesa também. Obrigada. Eu agradeço e quem também pediu para voltar também pontuar algumas coisas foi Lígia. Tá ligado. Então, só para fazer um resgate, né, que essa questão do Código Florestal não foi a primeira proposta degradativa do meio ambiente que o governo fez, né? Muitos se lembram da transposição do Rio São Francisco, né, que as obras começaram, acho que, em 2008. Então, e naquela época, vários movimentos, várias reuniões como essa foram realizadas apontando o quão destrutivo iria ser aquela obra, e mesmo assim ela ocorreu, né? Está ocorrendo. E a gente sabe que também, apesar de o governo fazer uma propaganda dizendo que a água era para acessível às pessoas que têm sede e tal, mas não. A gente sabe que o rio foi transposto para a água passar por propriedades rurais, né, que forneciam alimento não para o mercado alimentício do Brasil, mas para exportação. E aí, né, essa questão do Código Florestal, porque a transposição a gente perdeu, e o código, né, o que é que a gente vai fazer? Então, para concluir, não sei se essa é a última fala, mas para concluir assim, né, eu vejo pelo menos que essas medidas adotadas, né, de cima para baixo, são não visando o bem-estar de todos, né, visando o lucro. Bom, eu gostaria de só pontuar em relação à questão da transposição do São Francisco. E aí, nós que somos homens públicos, nós temos que ter a nossa posição firme. Eu acho que a questão do Rio São Francisco não é uma questão só de dizer que nós temos que preservá-lo, porque, inclusive, tem recursos dentro do projeto de preservação, mas, na verdade, nós temos que ver que a transposição do São Francisco vai beneficiar, sim, mais de 12 milhões de nordestinos que passam problemas da seca. A seca ninguém vai acabar, mas nós temos que conviver com ela. Eu acho que a questão do Código Florestal é algo muito mais relevante, porque o Código Florestal nós temos que ter a noção exata que nós temos as atenções de todo mundo voltado para o Brasil, porque o Brasil dispõe de um verdadeiro pulmão verde, né, da humanidade, que é a Amazônia, mas nós temos outras reservas e temos também a maior concentração de água potável no mundo, que é o rio Amazonas, sem contar com todos aqueles outros ali daquela zona
do Rio, do Salomões, Rio Negro, enfim, todos aqueles rios. Então, eu acho que aqui eu fico muito satisfeito, porque nós gostaríamos de colocar para vocês, viu, Lígia? Para vocês, para Vivian e também para o professor que teve a oportunidade, para Livramento e também para todos vocês, alunos e também biólogos, que nós temos todas as segundas-feiras a espaço para nós discutirmos a questão de meio ambiente. Eu sou o presidente da comissão. Assim que fui solicitado por Lígia, Aline, né, e também por Vivian, nós estamos aqui abertos para vocês. Eu acho que a questão do meio ambiente é crucial para a vida da humanidade. Eu acho que as agressões que a natureza vem sofrendo, nós temos que ter essa consciência do que é o futuro da humanidade. E passa por todos nós. Não é para nós, não vai ser para nós, mas para a humanidade como um todo. Dos nossos rios, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos o Rio Gramame, nós temos o Rio do Cabelo, o Rio Cuiá, o Rio São Bento, nós temos o Rio Jaguaribe, que é de uma particularidade extraordinária, que ela nasce nas Três Lagoas e desemboca aqui, né, no Intermares, né, e que, inclusive, muita gente diz, não é o Rio Morto. Na verdade, não é o Rio Morto, é que o Rio Morto é aquela que passa ali pelo Hiper, e, na verdade, foi quando aterraram para fazer a BR-230 e houve um desvio do rio. E quando nós estávamos aqui na discussão falando sobre a questão das margens, da maciliar, das margens de 30 metros, você imagina quem conhece o bairro de São José, que não tem nem 5 metros, tem locais e quilômetros ali dentro que você não tem nem, vamos dizer, 5 metros. Tem casa literalmente dentro do rio. Shopping, né? O shopping, inclusive, existe uma ação no Ministério Público Federal para que ele mandar derrubar, porque foi feito parte dele ali, inclusive com a pactuação com o próprio Ministério Público do Estado. E tudo isso nós temos que ter essa noção exata do que é preservar. Eu nasci e me criei aqui, mas eu me lembro o quanto nós víamos ali na bica cutias, né? Nós tínhamos aqui galo de Campina, que achava bonito. Você não vê mais espécies, exatamente por quê? Pela agressão que foi feita. Mangabeira, o bairro de Mangabeira, ali, uma mangabeira, exatamente porque ali era uma fazenda cheia de mangaba, né, que houve toda... Claro que nós entendemos o que João Pessoa... Houve o crescimento. João Pessoa, ao norte, é o centro histórico. Passamos 375 anos aqui. Ao leste, nós estamos só verticalizando, porque nós temos o limite do rio e do mar. E bairros como Manaíra, Bessa, Tambaú, que só tende a verticalizar, a expansão da cidade é para a Zona Oeste e Zona Sul. Ao oeste, nós já estamos com limites com Santa Rita. E ao sul, com o Conde, porque João Pessoa é uma cidade territorialmente pequena, de 222 quilômetros quadrados. Enquanto Santa Rita tem 820 quilômetros quadrados, nós temos só 222. Cabedelo, 36 quilômetros. Bahia, 31. Então, são números que demonstram a preocupação que nós devemos ter com os nossos rios, com os nossos rios, com a nossa fauna, com as nossas florestas. E dizer da satisfação de ter aqui, esperamos ter outras, porque nós gostaríamos somente de me comprometer com vocês. E aí peço de vocês todas as informações que tiverem para que possamos elaborar um documento e mandar para o Congresso Nacional, elencando todas as considerações que devemos mandar para os nossos deputados, senadores, e aí a Câmara Municipal de João Pessoa, que é a casa de representação do povo dessa cidade, a nossa posição em relação ao Código Florestal. É o nosso compromisso, bem como dizer que nós vamos fazer amanhã um requerimento à mesa diretora para inserir durante a grade de programação da TV Câmara esta campanha em defesa da nossa floresta. Agradeço a vocês, não sei se alguém aí mais deseja fazer uso da palavra, se não tendo, agradecer a participação do professor. Pois não, Livramento. Livramento deseja fazer uso da palavra. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, dessa mesa e deixar também o alerta para
os vereadores, que muitas vezes regem e dominam as leis do nosso município, que nós temos um problema sério com fiscalização ambiental, né? Infelizmente, a lei mais completa do mundo sobre questões ambientais se chama do Brasil. Ela foi o Brasil na primeira conferência mundial em 79, em 78, né? O Brasil foi criticado e depois a agenda que foi considerada a Agenda 21, então o Brasil ele evoluiu. E com esse código agora de desenvolvimento para ser assinado, o novo Código Florestal, ele está andando para trás. Então, todo o conceito que o Brasil adquiriu lá fora sobre questões florestais, sobre ecossistema, e está tudo sendo devastado se for aprovado o novo código. E deixando também lembrar que os nossos vereadores eles têm o poder da fala, nós temos também, mas eles estão aqui à frente do povo, e é uma ideia louvável do senhor Tavinho deixar os vídeos para ser lembrado, né, porque eu acho que aquele água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? O ditado popular muitas vezes rege sobre as nossas manifestações políticas. Então, eu agradeço a oportunidade, relembrando que o senhor Tavinho falou sobre a questão da cultura, da agricultura familiar. A agricultura familiar é o que sustenta o nosso país. O nosso Estado aqui também ele tem a questão da cultura familiar, da agricultura, onde tem programas do governo federal, e os grandes empresários, eles esquecem que existem muitas leis federais de incentivos fiscais para a preservação do meio ambiente. Então, a Milênio, eu já tive o prazer de visitá-la, é uma fábrica, né, de mineração, uma indústria de orgulho para todos nós, que ela preserva o meio ambiente. Ela tem uma sustentabilidade muito grande com a questão da parte ambiental. Ela degrada, sim, lógico, mas ela também cuida. Pior é aquele que degrada e não cuida. Então, eu agradeço em nome de todos. Agradeço o Livramento e gostaria só de dizer que João Pessoa, no IBGE, não tinha zona rural no seu plano diretor. Eu fui o relator do plano diretor e nós colocamos uma faixa, apesar da extensão territorial da cidade ser pequena, mas em função da agricultura familiar, eu, como relator do plano diretor, nós inserimos e criamos uma faixa da cidade como zona rural, que é aquela parte que pega ali para Gramame, Mussumago, toda aquela faixa que faz com limites com a cidade do Conde. Não tínhamos zona rural, mas nesse novo plano diretor nós inserimos uma faixa, mesmo que pequena, mas dentro dessa política visando a agricultura familiar, que com certeza vai abastecer uma grande parte da cidade sem agrotóxico, sem nenhuma agressão de qualquer natureza. Ravi Caju. Pronto? Então, pessoal, como deu os 3 minutos, eu vou concluir aqui minha fala, né? Segundo dados da ONU, não sei todos têm essa informação, mas no mundo, água suja mata mais do que violência. Então, a gente vê hoje uma forte manifestação popular em torno do aumento da segurança das pessoas. Eu não venho aqui falar contra isso. Eu vou só falar para que a gente aumente essa concepção de segurança. O que é segurança? Segurança é vida. E se a água suja mata muito, então a gente tem que começar a se preocupar muito com isso também. Antes de dizer, solução dos nossos problemas na saúde é investir em hospital, investir em construção de hospitais, também. Mas também é preservação ambiental, também é educação ambiental,
também é tudo isso que a gente está aqui discutindo. Então, eu venho aqui para mostrar o quão essa questão é ampla e quão a gente quer discutir isso enquanto sociedade. A gente só não sabe disso ainda, direito, organizadamente. Então, água suja mata mais do que violência. A gente não tem essa noção, né, normalmente, mas mata. E quando a gente preserva um rio, quando a gente aumenta a área de preservação ambiental, ao invés de reduzi-la, a gente está salvando vidas. Eu acho que a gente sempre tem que olhar por esse ponto. A questão ambiental não é meramente ambiental, ela é humana. A gente não preserva a natureza para a natureza, se é que a gente pode excluir o ser humano, mas para a gente viver melhor, para a gente ter mais capacidade de ser feliz enquanto ser humano. Basicamente era isso que eu queria concluir. Agradeço, Ravi. Para finalizar, o professor também deseja fazer uso da palavra. Eu só queria um minuto aqui para dedicar, se todos permitirem, essa sessão à honra de talvez de uma pessoa que tenha sido símbolo aí, né, das mudanças do Código Florestal, que é o Zé Cláudio Ribeiro, né? Ele foi assassinado alguns dias após a votação da nova lei de Código Florestal na Câmara dos Deputados, e como Chico Mendes, né, que talvez seja o nome mais conhecido, vai entrar na longa lista de pessoas assassinadas por lutarem por terra e por lutarem pelo meio ambiente que fornecia, né, para eles a vida e para a comunidade deles a vida. Então, eu tenho uma foto dele aqui, eu queria deixar aí como honra, né, talvez o grande símbolo da nossa luta. Então, ele morreu num assentamento agroextrativista, né, onde ele colhia a castanha do Pará, justamente lá naquela nova fronteira agrícola do sul do Pará que a gente estava citando aqui, que em breve provavelmente vai virar um grande pasto, né? Foi assassinado ele e a esposa dele. Isso. Ele e a esposa foram assassinados juntos, né? Tá bom. Então, agradeço a todos os presentes, agradecendo também aos assessores aqui, os funcionários da Casa, da TV Câmara, do apoio legislativo, do cerimonial, e a todos que fizeram parte do setor de atos também dessa sessão. Uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade. Declaro encerrada a presente sessão.